Dia 22, são aqueles mais de 20 milhões que nós encontramos. Agora, nós encontramos, do dia 23 ao dia 30, foram homologados 8,7 milhões de pessoas, 8 milhões e 700 mil pessoas. Amanhã vão ser pagas 400 mil, vão ser depositadas na Caixa. E a partir de terça-feira, ao longo de toda a semana, vai ser distribuído na semana, essas pessoas vão ter o seu depósito feito na Caixa e elas poderão transferir ou sacar de acordo com o seu interesse. Quem não recebeu a primeira parcela, recebe a primeira parcela com a segunda ou não? Não, vai receber a primeira parcela esta semana. Por que, Datena? Nós chegamos com esses 8 milhões e 700 a 59 milhões de brasileiros. É gigantesco o programa, né? Se nós multiplicar por 2,1, nós vamos aí a 123 milhões de pessoas. Então, a gente tem mais da metade da população do Brasil impactada, né, positivamente por essa medida. Então, é claro que isso é difícil e complexo. Então, esta semana, nós pagamos esses 8 milhões e 700 até o próximo sábado, vai estar todo mundo creditado. E nós começamos na terça-feira a acreditar em conta de todos aqueles que fazem parte daquele grupamento do dia 7 ao dia 22 de abril, que são mais ou menos 30 milhões de pessoas. Bom, o que foi alterado é pagamento por data de nascimento. Eu não sei se tem a planilha aqui, se quiserem colocar a planilha por data. Isso fica mais fácil. Mas como é que... vamos explicar direitinho, que algumas pessoas podem não ter entendido. Como é que é pagar por data de nascimento? Vamos botar os pingos nos is, que quando o Pedro falou, ficou um pouco confuso, porque foi muito rápido ali. Então, vamos explicar didaticamente. A partir da segunda parcela, o cara vai receber por data de nascimento, porque significa que todos os caras que entraram para receber o auxílio emergencial mandaram lá os seus documentos com a data de nascimento. Então, como é que vai ser pago o negócio da data de nascimento? Segunda parcela, vai pagar quem primeiro, depois quem e daí por diante. Para explicar direitinho. Bom, a partir da segunda-feira é a segunda parcela do Bolsa. No Bolsa não é por data de nascimento, é pelo número final do NIS, que é o número social, tá? Começa com o 01 e vai sucessivamente até o dia 29. Lá as pessoas podem sacar ou na agência da Caixa, ou elas vão nas lotéricas, ou seja, é algo que as pessoas vão como a sua rotina há 15 anos, ô Datena. Bolsa Família é igualzinho, tá? O que muda? Para ficar claro, o que vai mudar é o crédito da segunda parcela dos 30 milhões de brasileiros que receberam ao longo do mês de abril. Nós mandávamos grupos de 2 milhões de pessoas, 3 milhões, lembra? Quase todas as entrevistas que eu dava, hoje foi mais 5 milhões, hoje foi mais 4 milhões. Bom, o que aconteceu? Como as pessoas estavam com muita dificuldade, a Caixa foi quase ao caos, né? Com as filas, quantas imagens aqui nós apresentamos no Brasil Urgente. Então, para poder disciplinar isso, só para ter uma ideia, a gente tem que pagar em 4 semanas, essas últimas 2 semanas de maio e as 2 primeiras de junho, nós temos que pagar 59 milhões de pessoas. Se a gente autorizar que vá todo mundo na mesma hora, vai ser o caos. E aí, nós também temos que levar em consideração, nós discutimos muito isso com o Ministério da Saúde,
que nós temos em algumas regiões do Brasil o avanço da epidemia do Covid. Tem algumas cidades brasileiras que estão caminhando para talvez até um fechamento total. Então, qual foi a providência que a gente tomou? Então, para ficar bem claro para as pessoas. A partir de segunda-feira, vida normal do Bolsa Família. Pelo calendário do NIS, as pessoas vão recebendo da mesma maneira com que sempre receberam. Dia 18, final 1, 19, dia 2, e assim sucessivamente até o final 0, no dia 29 de maio. Então, Bolsa Família está explicado. O pessoal da segunda parcela, o que vai acontecer? No dia 18, nós vamos creditar, já no dia 18, janeiro, dia 19 fevereiro, dia 20 é março, 21 abril, e assim sucessivamente até o dia 30 de maio, aonde nós colocamos o mês de dezembro. O que as pessoas podem fazer? Elas acessam a sua conta digital, elas podem pagar contas, boleto de água, boleto de luz, boleto de loja, o que ela quiser. Sem receber grana. E nós estamos trabalhando. Sim, por quê? Porque tem 20 milhões do Bolsa Família recebendo. Entendi. Esse é o problema. Aí o que acontece? Nós estamos desenvolvendo no Caixa Tem um aplicativo, uma nova opção que será o cartão digital. A pessoa vai poder emitir o seu cartão digital e nós estamos trabalhando com aquelas empresas de maquininha para permitir que as pessoas possam comprar no supermercado, na mercearia, na padaria, com esse cartão digital. Detalhe. Mas isso leva... Detalhe. O cartão digital, ele é virtual. Pelo que eu entendi em explicações passadas, que o cara pensa que ele vai lá, ele aperta um botão e que, de repente, sai um cartão na mão dele. Não, ele não é físico. Ele é virtual. Você entra no Caixa Tem, já aparece lá a primeira página que gera um número. Esse número é o seu cartão digital. Com esse número, você compra em vários locais. Não é isso, ministro? Na verdade, o que a área de tecnologia da Caixa está trabalhando é para a pessoa apertar aqui no celular, tá ali o Caixa Tem, vai estar lá, pagar. Aí ela aperta e vai aparecer o nome dela, o número do cartão, tudo direitinho. Aí, com esse cartão, a gente acha que em uma semana isso está resolvido, ou 10 dias. Com esse cartão, então, ela pode ir no supermercado, ela pode ir na padaria, ela pode ir na farmácia, e ela compra naturalmente, certo? Muito bem. Então, essas pessoas poderão fazer o saque do seu dinheiro... A partir de junho. A partir de 1º de junho, exatamente. Então, como é que nós vamos fazer? Não, os nascidos em janeiro, já em 30 de maio. Por quê? Porque dia 29 termina o Bolsa. Lembra que eu falei aqui? Então, o que acontece? Dia 30 de maio, 2,6 milhões de pessoas já vão poder sacar na Caixa, transferir para o banco que ela quer, fazer o que ela quiser. E aí, junho, sim. Porque aí, do dia 30 de maio até o dia 13 de junho, são mais 30... Espera só um pouquinho, deixa a minha cabeça funcionar aqui. Vai ser 38 milhões de pessoas. É muita gente, ô Datena. E com um detalhe. Então, por isso que nós tivemos que fazer essa organização, porque aí não vai dar atropelo na Caixa, né? As filas vão ser pequenas. E depois que passar o Bolsa Família, a gente praticamente não vai ter fila. E com um detalhe, né? O cara que não tiver no dia do nascimento dele, da data para receber, ele vai sair da fila. Então, não adianta ir no dia que não é o seu dia para receber. Isso vai evitar aquelas filas enormes. Fora que as pessoas já entenderam melhor o funcionamento do pagamento virtual. Então, normalmente, o virtual do Caixa Tem vai andar com muito mais rapidez na segunda parcela, pelo menos a gente entende dessa forma.
O senhor queria explicar o quê, ministro? Não, eu queria dizer que aí essa coisa do dia de nascimento, por que isso facilita? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o sábado. Quem é nascido em janeiro já pode ir no dia 30 de maio sacar. Quem é de fevereiro não pode. Agora, o cara não quer ir lá no sábado, ele vai na segunda-feira. Aí abre, todo mundo de janeiro tem direito a ir daí para frente. Certo? Então, a gente vai aos pouquinhos organizando exatamente para ter o mínimo de fila possível. Esse é o trabalho que a gente combinou com a Caixa. Esse fim de semana, lembrando, excepcionalmente não abre a Caixa, que é para colocar a casa em ordem. Até porque... sábado estava abrindo a Caixa, sábado agora não, amanhã não abre a Caixa. Então, não vai abrir. Não tem jeito de você ir na Mas Caixa. vai abrir os outros finais de semana, né? Então sim, isso. A partir do próximo final de semana, sim, mesmo porque vai ser pago o Bolsa no próximo final de semana, né? Que é no sábado, exclusivamente no sábado, acho que é dia 30 de maio, se não me falha a memória, que é o Bolsa que cai no sábado. Bom, então as perguntas eu não vou demorar muito, mesmo porque eu sei que o ministro está correndo mais ainda, porque esse auxílio emergencial, ele é fundamental. Uma outra pergunta que tem surgido muito aqui. Por enquanto, os caras estão rapando taxa, eu sei até, são 23 bi, quase 25 bi. Por enquanto, não existe a possibilidade da extensão do auxílio emergencial ser pago além das 3 parcelas. Ah, mas Datena, mas se a pandemia continuar, é claro que vai ser feito gestão junto ao presidente, junto ao Congresso, para que esse auxílio continue. Mas, por enquanto, não tem nada definido, né, ministro? Não, isso está correto. No momento, não. O auxílio emergencial, como o nome dele diz, é para uma emergência e ele foi fixado, Datena, em 3 meses. Você acredita que acabe a pandemia em 3 meses? É isso que a gente está esperando. Se Deus quiser. Exatamente. E o que ocorre, né? O presidente Bolsonaro, se nós olharmos, e eu sempre defendi isso aqui, ele foi o primeiro presidente que fez as manifestações no sentido de olhar o país como um todo. É um troço muito curioso isso, né? O presidente foi muito agredido porque ousou cuidar de todos. Esse é um ponto que eu acho que é importante da gente refletir. E teve muita desonestidade intelectual ao longo dessas últimas semanas, ao agredirem o presidente. O que o presidente disse sempre? Ele deu todas as condições, montou uma grande rede de atendimento nos hospitais brasileiros, deu recursos para o SUS, deu recursos para prefeitos, para governadores, exatamente para poder cuidar da melhor maneira possível das pessoas no Brasil. Olha, E isso faz, Datena, com que o Brasil, eu publiquei no meu Twitter hoje, um dado que eu recebi num comparativo de vários países, e eu estou comparando com os melhores países do mundo, né? O Brasil tem a mais baixa taxa de óbito, uma das mais baixas taxas de óbitos por cada 1 milhão de habitantes. Isso é muito importante, porque é isso que permite comparar, né? Um país com outro país. Esses dias teve um jornal aí que botou o Brasil passou a Bélgica. Só que na Bélgica estava morrendo 300 pessoas para cada 1 milhão de habitantes. E no Brasil é 56 ou 58 é o número das pessoas por 1 milhão de habitantes. Então aí tu vê se o teu sistema está dando conta do enfrentamento ou não. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. A Bélgica tem 12 milhões de habitantes. Sim, mas teve um jornal brasileiro que fez essa matéria, né? Então, a gente tem que comparar as coisas que são comparáveis. E o número de pessoas recuperadas ou que lamentavelmente vão a óbito por 1 milhão é a forma que tu tem de medir a eficiência do teu sistema. Por outro lado, é importante dizer também o seguinte: no auxílio emergencial, o presidente criou uma rede de proteção que já atingiu, Datena, 59 milhões de pessoas.
e vai atingir mais de 60 milhões, porque eu tenho mais 4 milhões, 5 milhões para analisar, que está entrando em análise hoje, que são aqueles que se cadastraram 1º de maio em diante. Então, se a gente somar ao bem, vamos lembrar, o auxílio emergencial é para quem não tem vínculo de emprego. Quem tem carteira assinada e vínculo de emprego está lá no benefício emergencial, se chama bem. Não é aqui o Cidadania que cuida disso, é lá o Ministério da Economia. Mas lá no bem já foram assinados, dos 24 milhões de contratos possíveis de serem assinados, já foram assinados 7 milhões e meio. Então o presidente já protegeu, nesses últimos 10 dias, 7 milhões e meio de empregos que estão garantidos. O cara não vai perder. Aí tu soma isso, o benefício de prestação continuada, mais os benefícios presidenciários, são 36 milhões. Então a rede de proteção hoje que existe no Brasil é para 119 milhões de pessoas. É mais da metade do país. Isso tudo consome o quê? Dinheiro público. Isso é 2 Argentinas e meia. Então, é realmente um trabalho gigantesco que o presidente está fazendo e a gente precisa ter clareza de que o que ele disse sempre, que precisa proteger a saúde, a vida, mas a gente tem que se dar conta que aqui na América Latina, a fome, a miséria e o desemprego mata mais que qualquer epidemia. É só pegar as estatísticas dos últimos 10 anos na América Latina e no Brasil. O vírus da fome então, é vergonhoso. Este equilíbrio que o presidente ousou apresentar ao Brasil, ele ousou se preocupar com todos, ele ousou defender que o gestor, o prefeito, o governador, tem que ter equilíbrio, Datena. Tem que ter responsabilidade. Ele não pode virar um reizinho, ele não pode virar um imperador, aonde a vida das pessoas, no meu entendimento, e é meu entendimento, sou eu que estou falando, como cidadão, como parlamentar, como pai de família, eu acho que precisa as pessoas que estão gerindo as cidades no Brasil e muitos governadores terem uma palavrinha importante que se chama equilíbrio e poder olhar o todo. E o olhar o todo significa buscar esse equilíbrio, que é o que o presidente Bolsonaro fez, e eu quero aqui fazer essa defesa pública do presidente Bolsonaro num programa como o teu, num momento onde nós atingimos aí 59 milhões de pessoas vulneráveis no Brasil recebendo auxílio emergencial. Bom, vamos às perguntas então ao ministro Onyx Lorenzoni. Boa tarde, Datena. Me chamo José Roberto. Segundo o ministro, o Onyx saiu hoje o resultado da Dataprev. Só que eu já vi o meu auxílio hoje e continua em análise. Ô, Datenão, me ajuda aí, ô. Desde já eu te agradeço. Muito obrigado, usando o meu bordão aqui. Me ajuda aí, ministro. Ô, Datena, é o seguinte, ele só está em análise se ele se cadastrou em maio. Se ele se cadastrou em abril, ele já foi analisado, com exceção de 1.400.000 pessoas que nós continuamos refinando essa análise, porque assim, os técnicos acham que essas pessoas têm direito, mas a forma como elas foram cadastradas e os dados que elas têm não permite ser conclusivo. Então, está havendo um refinamento desse 1.400.000. Nós analisamos mais de 100 milhões de CPFs. Então, é isso que está acontecendo. Tem uma coisa importante. No aplicativo da Caixa, está subindo hoje, eu acho, um item lá de contestação. Ou seja, aquele que foi considerado não elegível, ele passa a ter a condição de poder contestar, de questionar. Entrar com recurso. Porque nós temos algumas bases que são mutáveis, elas se modificam. Elas não são fixas. Por exemplo, auxílio-desemprego. Sujeito em abril fez a análise, ele está na última parcela do auxílio-desemprego, ele não tem direito. Agora, a partir de maio, ele passa a ter, porque ele não tem mais. Entendeu, Datena? Então... Será que é o caso da Jocilene? A Jocilene... São várias condições. Eu vi, mas a Jocilene falou assim, me inscrevi no dia 10 de abril e até hoje continuo em análise.
Ah, essa não. Estou desempregada desde 2013, sem registro. Essa tem uma filha de 4 anos, mora de aluguel, não tenho renda fixa e sou diarista. Essa teria direito, né? Com certeza absoluta. É. Mas aí nós estamos fazendo uma outra coisa também, mas nós só vamos poder anunciar na semana que vem. Era isso que eu ia te perguntar. O Pedro falou assim, olha, Nós estamos trabalhando com os Correios. Nós estamos fazendo... Não é para ir nos Correios. Não é para ir. Não. Então, mas nós estamos trabalhando. Mas é isso que eu estou tentando tirar do senhor aqui. Eu ia esperar, mas o senhor falou antes. O Pedro falou assim, olha, tem uma novidade aí, mas por enquanto eu não vou falar aqui, só o ministro vai falar lá no programa do Datena daqui a pouquinho. Então eu estou esperando que o senhor fale o que é essa novidade que vai ter. Porque o Pedro falou assim, olha, eu não vou falar aqui, mas o ministro vai falar para o Datena. É verdade isso ou não, ministro? Não é nesta semana, é na próxima, tá? Nós fechamos um acordo com os Correios. O Correio, essa semana, do dia 18, os Correios vão treinar seus funcionários para na outra semana, do dia 25, os Correios vão poder ajudar as pessoas a contestar, a se recadastrar, vão pegar essas dificuldades como dessa senhora. E uma coisa boa, Datena, de graça, gratuitamente. A partir do dia 25, eu fiz uma brincadeira. A partir do dia 25. Pedro não falou.